Oi, meu irmão, minha irmã. Com muito grande apreço, com grande afeição, quero saudá-lo, quero saudá-la e quero convidá-lo. Vamos juntos para a nossa leitura orante da palavra deste 28º domingo do tempo comum, é 14 de outubro. Esse domingo, 14 de outubro, para esse domingo, as leituras do Evangelho, ou o Evangelho para as nossas celebrações, quer da palavra, quer celebrações eucarísticas, é Marcos capítulo 10, versículos 17 a 30. É aquele conhecido texto do jovem rico. Vou ler para a primeira parte, sempre é assim, a leitura e a apresentação do mesmo. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão somente Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Jesus, porém, continuou a lhes dizer: Filhos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois que a Deus tudo é possível. Esta é a palavra do Evangelho deste domingo, meu irmão, minha irmã. Em poucos minutos, tentemos explicar questões tão exigentes. Começo: ao retomar o seu caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele, perguntando. Retomar o caminho, impressionante, não é um mero detalhe descritivo. O caminho tem aqui um sentido teológico. Jesus já convidara os discípulos: quem quer seguir, quem quer caminhar comigo, tome sua cruz e venha. Até então estava muito bom e fácil ser discípulo de Jesus. E caminha comigo. Logo a seguir, Jesus voltara, no capítulo 9 aqui, capítulo 10, no capítulo 9, Jesus voltara a falar de sua ida a Jerusalém e do caminho da cruz. E aí os filhos de Zebedeu pediram: na tua glória, Senhor, um à direita e outro à esquerda.
Curioso, Jesus fala de cruz e eles gostam da glória. Gostariam de um seguimento, de ser discípulos, mas sem a cruz. No domingo passado, nós encontramos que Jesus, partindo dali, sempre em caminho, vai para Jerusalém. Isto é, nesta ida para Jerusalém, não é simplesmente uma viagem, um itinerário geográfico espacial. Está no caminho da entrega total de si mesmo. E aqui o discípulo que quer seguir Jesus, que quer ir com ele para Jerusalém, é chamado a combater-se naquilo que em si mesmo o distancia de Deus ou o distancia do caminho para Jerusalém. Então vamos lá. Ao retomar o seu caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele. Marcos não diz que é um jovem, Mateus é que diz. Alguém, não tem nome, nem idade aqui em Marcos. Parece que ele pretende que o leitor ponha o seu nome aí e seus apegos. Alguém correu. Interessante, correr, ajoelhou-se diante dele. A atitude religiosa, ajoelhar-se. Por 2 vezes houve quem tenha corrido até Jesus. Aqueles endemoniados de Gerasa, um homem que correu até ele para dizer, afasta-te daqui. Ou então um leproso, se queres podes purificar-me. E agora este aqui. O verbo correr até ele não é dos mais alviçareiros. Correram para expulsá-lo. Outros correu cheio de lepras. E aqui, um homem que tinha suas lepras, ou suas demonizações, falemos assim. Demonização não no sentido de ter escolhido, feito opções demoníacas, diabólicas, não isso, mas era dominado por alguma outra força que não era a de Deus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar? Não fala conquistar a herança. Cada um a recebe, não por tê-la conquistado, por ser filho. Tem direitos. Mas o que farei para alcançar esse direito? Para participar desse direito? Por que me chamas bom? Esse era o formato espontâneo dos rabinos daquela época. Rabino eram mestres da lei que ensinavam seus discípulos. Nem sempre respondia sim, não, de maneira clara. Fazia uma nova pergunta para que o discípulo compreendesse. Eis o sentido da indagação aqui. Por que me chamas bom? Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não defraudes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Curioso. Nesses mandamentos não consta nenhuma titularidade para Deus. Amarás a teu Deus de todo o coração primeiro. Aqui são todos mandamentos relativos ao irmão, ou ao outro, a outra pessoa. Por quê? Curioso. Não é apenas que Marcos foi incompleto. Há uma intenção do evangelista que a melhor maneira de viver a fidelidade a Deus, o modo mais coerente, comporta sempre a relação com o outro. Pode ver? Não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. A melhor resposta que podemos dar a Deus passa sempre pelo outro. Mas, mestre, eu tenho feito tudo isso desde sempre, desde a minha juventude. Então algo falta. Despoja-te das riquezas.
Não se trata de vender tudo e não ter mais nada. Vai ser mais um mísero num mundo de míseros. Mais um miserável. Mais um indigente. Não é isso que está intencionado o evangelista. Mas toma dos teus bens, ou aproveita dos bens que tem para fazer o bem aos outros. Mostra que és livre sobre tuas riquezas. Serve-te das riquezas para mostrar o amor fraterno em favor de quem precisa. Não significa que por ter bens por si só já está distante. Não. Mas que se tem bens, e quanto bem se pode fazer com o que se tem, não explores, promove a vida. E terás um tesouro no céu. Não se trata de ter um cofre lá nas esferas celestiais. Falar no céu é uma espécie de nome dado para falar de Deus. Terás a Deus como tesouro. Tua grande riqueza é ter Deus, não ter os bens. E inclusive tuas riquezas e tuas posses que estejam vinculadas ao modo de Deus querer amar os teus irmãos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Aqui há centenas de interpretações. Um camelo não passa pelo fundo de uma agulha. É preciso ter algum cuidado para não exagerarmos as coisas, mas o que está querendo o evangelista que compreenda o seu leitor? Que o que é impossível ao homem isto é impossível. A Deus é possível. Chegar a ter a Deus como tesouro é um dom e a graça dele, não é conquista humana. Não são os heroísmos pessoais que asseguram fidelidade, mas é quem tem Deus no centro, também direciona os seus bens para fazer o que Deus gostaria. E então Pedro a perguntar: deixamos tudo e te seguimos. Vale perguntar, porque se eu sou pobre, mas não tenho Deus como centro, tudo fica muito parecido. A diferença é que um tem bens e outro não tem. Mas os sentimentos interiores não mudam, a não ser que haja conversão. Daí, espantados, a pergunta, o modo de ser rico diante de Deus é colocar sob seu olhar até mesmo as posses que tenho. Pertencem a Ele e eu posso fazer um grande bem com aquilo que me foi agraciado. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, à segunda parte da nossa leitura orante. Ou, agora sim, a leitura orante. Antes foi uma breve explicação. Marcos 10, 17 a 30, 28º domingo do tempo comum, isto é, dia 14 de outubro. Como sempre, ponhamos-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Não queremos aqui fazer estudos, queremos conhecer
Ou queremos compreender o necessário para deixar-nos inspirar, ou deixar que a palavra inspire a nossa oração. Recolhamo-nos, respiremos profundamente uma primeira vez, façamos isso uma segunda vez, tentemos sentir o ar a penetrar as nossas vias aéreas, passa pelas narinas, passa pela garganta, a traqueia, chega, atravessa e chega aos pulmões. Tente sentir seus pulmões repletos de ar, de oxigênio, de vida de Deus, podemos dizer assim. A concentração é melhor alcançada se, recolhidos, tentarmos sentir o coração a bater no nosso peito. Vamos senti-lo a mover-se, a bombear sangue. Sangue repleto de vida, sangue oxigenado. Nossas células o recebem, alimentam-se e realimentam-se. É o dinamismo biológico. Que belo motor é o nosso corpo. Com este corpo vamos orar. E vamos ao segundo passo, então. Aqui vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. Que seja Ele a mover nossa inteligência e nossos sentimentos e nossos afetos, nossas emoções. Vem, Espírito de Deus, força, vigor, potência secreta do nosso Deus. Impregna nossa inteligência, nossa sensibilidade, nossa vontade. Move-nos em direção ao Pai, em direção ao Filho. Faze-nos dóceis e sensíveis à palavra. Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sigamos ao outro passo agora. Vamos reler o texto com a nossa imaginação. O que isso quer dizer? Criar imagens que a palavra nos propôs. Não é fantasiar, é imaginar. E aqui vamos imaginar, o texto está assim: ao retomar seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Vamos tentar imaginar o Senhor numa manhã, junto com discípulos, estão a sair de alguma vila, retomando o caminho, a direção é Jerusalém, mas alguém de algum lugar vai até lá, corre, põe-se na sua frente. Tentemos imaginar isso, ajoelha-se. Estamos lá a ver, bom mestre, que devo fazer para alcançar, para herdar a vida eterna? Ou a vida do eterno? E o Senhor para. Até retrata. Jesus parou, fitando-o, amou-o. Dá até para imaginar o Senhor a olhar com grande simpatia e amabilidade, até sorri, quem sabe, amou-o. Porque me chamas bom? Deus é bom. Mas tente, dá até para ver Jesus a apontar nos dedos: honra teu pai e tua mãe, não levantes falso testemunho, não roubes, não pratiques assassinatos. Dá até para imaginar o Senhor a elencar nos dedos. E o jovem, eu faço isso. E Jesus, fitando-o, 2 vezes fala isso.
Então, vai, vende tudo. Depois vem, terás um tesouro no céu. Tentemos ver aquele homem a retroceder, gesticulando até com gestos de desaprovação. Quem sabe a queixar-se consigo mesmo depois de tantas observâncias e virtudes que tenho, ainda não serve? Está irritado? E o Senhor volta-se para os discípulos. Como é difícil, como é difícil. E depois, a Deus tudo é possível. Parece que os discípulos, até retrata, ficam perplexos. Entreolham-se. Tentemos criar este cenário, ver os discípulos a olhar um para o outro e a perguntar um ao outro. Mantenhamos-nos atentos aí. Quem poderá salvar-se? Agora todos olham para Jesus diante dessa pergunta. Olham para ele, afinal, caramba, depois de tudo, alguém pode se salvar? E o Senhor olha para eles e enfatiza: aos homens é impossível, a Deus não. Isto é, os discípulos também não têm riquezas. Eles são pobres, mas percebem-se distantes da salvação, não porque não são ricos, mas porque não têm uma espiritualidade liberta, interiormente liberta, para ter Deus como tesouro. Não esqueçamos, ter um tesouro no céu significa ter a Deus como tesouro. Tentemos observar Jesus a lhes dizer novamente: aos homens é impossível, a Deus é possível. Tentemos imaginar agora alguém, um deles, Pedro: mestre, deixamos tudo. E o Senhor continua a lhes falar. Deus não deixa sem respostas aqueles que libertam-se para Ele. Meu irmão, minha irmã, passemos para o novo passo. Agora, ponhamos o nosso nome lá. É a nossa história pessoal. Talvez estejamos com limpidez de intenções, sinceridades de coração e vamos até o Senhor e nos pomos diante dele ajoelhados. Façamos isso, eu, você, cada um nesse ato orante. E vamos tentar ver o Senhor a olhar para mim, cada um de nós. Aquele jovem, o Senhor olhou-o, amou-o. Vamos tentar ver o Senhor a fitar-nos, a dizer-nos, a ensinar-nos, a perguntar sobre as coisas boas que fazemos. E é verdade, temos uma bela lista de coisas boas, mas algo falta. O Senhor está a olhar-me e falar a mim: falta alguma coisa para que tenhas a Deus como tesouro. Ele olha para mim e eu sei o que é, que área da minha vida Deus ainda não entrou, não me influencia, não tem a última palavra. No personagem do Evangelho era o dinheiro. Talvez seja meus apegos ao dinheiro, ou a posses, ou a vaidades. Ele me olha e pede de mim que eu me despoje. Talvez seja minhas vaidades ou minhas ambições. Quem sabe, são até os meus rancores dos quais eu não me liberto e não consigo despojar-me deles. Talvez eu não tenha muitos bens.
Não é a riqueza daí que me mantém distante dele, mas alguma outra realidade. Na minha vida ele está a olhar e a contemplar e a pedir: tira isso de você. Alarga os espaços para a presença de Deus. E o Senhor está a esperar a minha reação. Eu não gostaria de me retirar de diante dele, mas ele está a pedir algo a mim. O que eu vou lhe responder? Agora é a hora da minha oração. Não precisa ser longa, mas agora o Senhor está diante de mim e eu vou lhe falar. É o momento da minha oração.